Eles querem que eu fale do racismo. Eu tentei não contar essa Do história. racismo? Eles querem que eu fale do racismo. Mas... Do que é? Racismo, Cara, é que história assim... com o pai. Vamos lá. Eu tentei fugir dessa história, mas eu talvez não esqueci. tenha. É que ele escreveu aqui, eu entendi, eu entendi outra coisa, livro. Então mas vamos é lá. racismo. O que aconteceu? Eu até tirei esse corte do ar, tá? Porque esse corte me deixou... No dia 20 de novembro, eu levei o Sebastian, o Abusiuse C&A, no meu podcast. Top. A gente estava falando sobre as questões raciais, porque é o dia da consciência negra, né, cara? 20 de novembro? 20 de novembro, né? Salvo engano. E aí a gente começou a falar algumas coisas e eu quis... Cara, uma história que eu nunca tinha contado, assim, sobre o meu pai. E eu acabei contando para ele, porque ele é uma pessoa negra. Eu queria uma opinião dele sobre racismo. Como é que foi a infância, né? De um menino que já falava 2 idiomas com 10 anos de idade, que era bailarino, que não era homossexual, você entendeu? Na década de 70 e 80. Então eu queria. O Sebastian, ele trabalhou 30 anos na CIA, fazendo aquelas músicas. Use CIA, lembra, né? A gente teve na década de 80 e 90. E eu cometi o erro de ter falado umas coisas sobre o meu pai que eu não deveria ter falado, sabe? Porque aquilo saiu de contexto. E a minha mãe, ela não gostou do que eu disse. Isso deu uma briga familiar muito grande para mim, porque a minha mãe não sabia que eu passava por isso. Por exemplo, o meu pai, ele tinha uma certa rusga comigo por conta da minha cor do meu cabelo. Eu sempre tive o cabelo pichainho, irmão. Meu cabelo era Black Power, entendeu? E eu empinava pipa o dia inteiro no Sinhá, nos campão de barro, jogando bola. Eu não era dessa cor. Eu era neguinho mesmo, moreno mesmo, mas pretinho mesmo. E o meu pai, sempre quando estava bravo com a minha mãe, ele usava isso contra ela, mas para me afetar. Tipo, seu maco, pegava no meu cabelo, puxava, você entendeu? E eu tive essas recordações. Só que eram recordações que para mim não fazia sentido guardar, porque eu não sabia que eu era uma criança. Por que eu estava tendo aquele comportamento? Eu só fui entender isso depois de adulto, que ele estava tendo um comportamento racista comigo porque ele não aceitava o fato de eu ser diferente. Porque ele tinha o meu irmão já, o meu irmão nasceu branco de cabelo liso, o meu irmão faz assim, o cabelo dele volta, e você tinha ali um cara que não era filho dele, você entendeu? Então assim, foi uma infância que, quando meu pai ia nos visitar e eu aprontava alguma coisa e meu pai tinha que me punir, ele me punia dessa forma. Seu maco, seu negro, aquilo não me machucava na hora, porque para mim era só uma ofensa, como se fosse o cara estivesse xingando a minha mãe, você entendeu? Aquilo só foi fazer sentido para mim, Snyder, quando eu fiquei mais velho. Depois que ele faleceu, depois que eu entendi o comportamento dele, a diferença, né, a disparidade dele com meu irmão, ele tratava o meu irmão de um jeito, me tratava de outro. Só que a minha mãe e o meu irmão, quando meu pai faleceu, ele tinha 9 anos de idade, era uma criança. Ele não tem essa memória, sabe? E eu contando isso num podcast, sem ter essa conversa familiar, me trouxe alguns problemas, entendeu? Por quê? Por que eu não falei com a minha mãe primeiro e falei com o meu irmão que o meu pai tinha aquele comportamento comigo? Por que eu escolhi falar no podcast? A gente sabe que podcast é uma máquina, cara. Você fala um negócio, daqui a pouco o negócio tá lá, tá com 1 milhão de visualizações e chegou para ela isso. E ela ficou muito chateada comigo com toda a razão. Cara, você passou isso com seu pai, por que você não me falou isso? Mas também, eu era uma criança, eu também não entendia. Porque como é que eu ia falar uma coisa que eu não sentia? Mas você entendeu? Acho que você não falou também pra não ter que voltar, né, mano? Num assunto lá de trás. Era uma mágoa sua, não era dela, né, irmão? Exatamente, mas eu acho que eu deveria, antes de ter falado num podcast, eu deveria ter comunicado eles, ter essa reunião de família, sabe? Falar, mãe, ó, acontecia uma coisa com meu pai, o Rodrigo, vem cá, meu irmão, acontecia isso, vocês não tinham noção e tal, hoje eu tenho. Não que isso me traumatizou, sabe, mas de alguma forma isso ficou registrado no meu subconsciente. Eu deveria ter vomitado isso para eles, não no podcast. E eu acabei falando no podcast e tomou uma proporção dentro da minha família muito ruim, que me trouxe algumas dores de cabeça, entendeu? Mas hoje, aí eu volto, né, no que eu falei no começo, eu entendo as condições dele, você entendeu? E tá tudo bem, cara, e tá tudo certo. Ele faleceu, eu não tenho que ficar mais... Cara, meu pai faleceu em 95, cara. Faz quantos anos isso? Quanto? 28 anos já. Não, pô. Não, pô. A nós esperando a produção fazer as contas. Porque...
Alguns anos aí. Não, pô, uns tá indo pra 20 e 30, anos. uns 20 e Não, 30. eu tenho 44, faz 30 e poucos anos. Caralho, os dois tá lá dentro ainda. 25 com 12, 12 com... Porra, mano. Calculadora, caralho. Não, é fácil. 95, Ó, não foi só eu 2005, fugir da 2015, escola, não, 2025. mano. Faz 31 anos, velho. Caralho, mano. A galera do chat... Ó, a galera do chat respondeu primeiro. 30 anos. 30 anos, né? A gente tem 26, faz 31 anos. Dia 10 de setembro agora faz 31 anos que meu pai faleceu, entendeu? Então, assim, cara, eu não passei, não é diferente da história de muitos que estão nos assistindo, entendeu, cara? Nascer quebrado é diferente, sabe? Enfim, essa é a história do meu pai que vocês queriam arrancar de mim, porque... E conseguiram. O Pedrão é foda.